Sejam bem-vindos a mais um episódio Papo de Rica. Aqui é onde a gente fala sobre empreendedorismo real, sem romantizar, mas com muita estratégia e troca de verdade. Hoje a gente trouxe um tema super interessante, que muitas vezes fica escondido no meio das empresas, que é a gestão do próprio negócio. E para isso a gente trouxe uma especialista, Lisier Oliveira. Seja muito bem-vinda, é uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada, Dani. Te agradeço pela oportunidade. Estamos aqui trocando os papéis, né? Hoje eu não estou mais como entrevistadora, estou como entrevistada e eu confesso que eu estou aqui com o friozinho na barriga. Tudo que muda dá uma insegurança, É né? Mas você vai verdade. tirar de letra. É um bate-papo mesmo para o pessoal conhecer mesmo o que é gestão, como Sim, às vezes as pessoas acham que gestão é só para empresas grandes, né? E as pequenas acabam falhando nisso. Mas a gente vai falar tudo com calma, não vamos acelerar. sim. Lizzie, vamos começar do começo, né? Antes de toda essa autoridade que você tem hoje, experiência nessa parte de gestão, me conta um pouquinho como que você foi para essa área, por que que você escolheu isso, há quanto tempo você trabalha com isso? Vamos lá, Dani. Bom, eu brinco que eu empreendo desde que eu saí da barriga da minha mãe, né? E eu sempre fui uma pessoa muito organizada, então até hoje, assim, dentro da minha casa, eu tenho lugar para tudo, eu tenho processo para tudo. Então, eu acho que a vida meio que me escolheu, sabe? E eu amo servir. Eu falo que o meu propósito, assim, de vida, eu sou uma pessoa cristã, né? Quem me conhece no íntimo aí sabe. Então, durante muito tempo eu questionei muito a Deus mesmo qual era o meu propósito e eu entendi que o meu propósito era servir. E aí, hoje eu sirvo empresas, sirvo empreendedores, sirvo profissionais através desse conhecimento, né, de processos, de gestão de processos, Que gestão de legal! pessoas, através da Convergente. Mas acho que a gente vai entrar mais em detalhe ao longo do papo, mas foi isso, assim, eu sempre fui uma pessoa organizada, sempre empreendi desde pequena, E e aí, aí eu quando acho que que foi a naturalmente. virada de chave, assim, que você falou, olha, essa qualidade minha, essa é uma qualidade excepcional, né? Diga-se de passagem, a maioria das pessoas não tem. Como você percebeu que isso poderia ser um negócio? E como que você ia fazer para vender isso? Como que foi essa virada de chave? Ô Dani, eu acho que às vezes a gente fica esperando uma grande virada mesmo de chave, né? Mas no meu caso não teve nada assim muito excepcional, surreal, não, sabe? Como eu te falei, eu sempre tive essa característica, e aí, como eu sempre empreendi, né? Foi uma Eu coisa sempre natural. foi Você uma coisa começou natural. a ajudar as empresas ali aos poucos, aí que você depois migrou para essa Exatamente. área. Na verdade, assim, eu sempre trabalhei nessa parte mais de processos, né? De gestão de processos mesmo, indicadores e tudo, no CLT. E Ah, aí, aos poucos, como eu sempre tive esse desejo de empreender desde muito nova, a minha primeira empresa foi uma confeitaria, inclusive, é mesmo? porque eu também gosto muito de cozinhar e amo doces. E quando Então, que foi essa confeitaria sua? nossa, eu lembro que com 7 anos de idade eu já fazia bolo. Eu sou Mentira! completamente precoce. E aí o fruto não cai longe da árvore, né? Minha filha é a mesma coisa. Tá indo pelo mesmo O mesmo caminho. caminho. Mas eu tenho lembranças assim de com 7 anos eu já fazia bolos para comemorar aniversário de casamento dos meus pais. Eu tenho muito vívida assim na minha memória essa imagem, eu escolhendo as coisas de decoração do bolo. E aí, eu não lembro ao certo com que idade foi, Dani, mas ela perdurou até 2019, 2020, quando veio a pandemia. E aí eu fiquei grávida também em Ah, 2020, e aí eu decidi fechar a confeitaria então e você trabalhou voltei, nela há muito tempo. trabalhei muitos anos, até desde. Bom, vamos lá, eu tenho 7 anos de casada, eu já tinha confeitaria muito antes de Não, conhecê-lo. foram muitos anos. Foram, foram muitos anos. Se eu não me engano, foi por volta de 2010, tá? E aí eu Nossa, que fiquei até a legal. pandemia com ela. É, E aí, quando chegou a pandemia, eu fiquei grávida e também era um momento em que a gente estava todo mundo muito abalado, não se faziam festas. Uhum. E aí eu decidi que naquele momento era o momento de realmente olhar para dentro de mim, refazer a minha história, entender se eu queria mesmo continuar com a confeitaria.
E também dedicar um tempo à minha família, né? A minha filha, que ia nascer logo mais, a gente estava num momento de pandemia, e aí eu decidi encerrar a confeitaria e logo depois veio a Convergente. Que aí eu voltei Ah, mesmo para minha área de estudo, né? Porque a confeitaria eu fui aprendendo sozinha. e você trabalhou com CLT junto com a confeitaria? Na época da confeitaria, sim. Você E aí, trabalhava. quando eu abri a Convergente, não. Depois, assim que eu encerrei a confeitaria, eu me arrisquei ali nas semijoias, porque eu, como eu disse, né, sempre gostei de empreender. E aí, eu estava em casa sem fazer nada, bem entre aspas, porque quando a gente é mãe, a gente tem milhões de coisas para Fazendo fazer. muita coisa. Pois é. Mas eu queria trabalhar, sabe? Eu brinco que a minha grande realização é no trabalho. Brinco não, É. isso é verdade. A minha grande realização é no trabalho, sabe? É porque E são caixinhas são diferentes, caixinhas né? Assim, eu acho diferentes. que uma coisa não substitui a outra. Eu amo trabalhar, acho que se eu ficasse só em casa com o filho, eu ia ficar maluca. Mas ao mesmo tempo, quando a gente trabalha muito, fica menos em casa, a gente fala, ai, tô precisando ficar mais em casa. Então eu acho que cabe as duas coisas e a gente é completa fazendo as duas É uma coisas, né? dualidade, né, Dani? Nós mães, acho que só Deus para entender nossa cabeça. Porque é isso, assim, ao mesmo tempo que a gente quer cuidar da cria, É, a gente quer ser nós mesmas, eu acho, assim, é. né? Exercer nosso trabalho, nossa missão, enfim. Eu fico tentando equilibrar as duas coisas. Acho que Todas todas nós, nós. né? É porque assim, quando a gente gosta do que a gente faz, não é só a questão financeira, né? É a realização, né? Tem dia que eu chego em casa depois de um dia, de várias coisas que eu fiz, eu falo, gente, que dia legal, que dia É, produtivo. Por isso que eu acho assim, é, eu trabalho com acadêmicos, né? Estudantes. Aí eu falo, gente, vocês têm que fazer uma coisa que vocês gostem. Porque não tem como você fazer uma coisa que não dá prazer. Claro que assim, não pode ser o fantástico, né, Alice no País das Maravilhas, que é só dar prazer, não tem que pensar na parte financeira nem nada. Mas se a gente não gostar do que faz, não ter esse uau, você vai perdendo aquela vontade de fazer, né? não, com E a certeza. gente vê que você E tem isso na. tenho. Dani, tenho. E é engraçado porque, assim, eu estive em Campinas, né? Já estava comentando aqui nos bastidores. Eu estive em um cliente em Campinas agora na última semana, dando treinamentos ali, falando de processos, de gestão de pessoas. E aí o diretor de lá até brincou, falou, Lisê, dá pra ver nos seus olhos, assim, o tanto que você tá feliz Você de tá estar aqui, empolgada. sabe? E aí eu termino o dia, tá todo mundo morto. Eu dei treinamento o dia inteiro, mas eu tô ali cheia de No gás. energia, no gás, porque é o que eu amo. Eu É amo o seu falar sobre isso. propósito, né? Exatamente, Dani. Que legal. É Eu amo muito bom trabalhar com quando a isso. pessoa se encontra assim. E até é bom falar sobre isso, porque tem pessoas que estão hoje, né? Isso é muito comum, mulheres que estão em trabalhos que não realizam elas. E às vezes fica assim: "Ah, não, já tô com 40, tô velha. Ah, não, tô com 30, tô velha". A minha opinião é que a gente nunca tá velha para fazer o que a gente Não gosta de mesmo. fazer, o que a gente quer fazer, o que a gente tem um chamado para fazer, né? Bom que você encontrou cedo. Com certeza, graças a Deus. Não, aí volta, vamos voltar. Vamos. Aí você criou a Convergente logo após a pandemia, né? Foi durante a pandemia? A Convergente, a Lara tinha quase um ano de idade. Ela tinha ali entre 6 meses e um ano. E aí eu voltei, então, para minha área de formação, né? E abri a Convergente. Te confesso que no começo, assim, eu não sabia direito o que eu estava fazendo. Eu precisava de uma certa maturidade maior. Era completamente diferente de fazer bolos, né? Aham. É, mas eu acho que empreender, Dani, faz a gente crescer muito, porque você não tem Nossa. para quem delegar. Você precisa resolver. Então, tem um atrito com o cliente, tem um problema, tem, sei lá, qualquer coisa que acontece, né, que a gente pode chamar de problema na empresa, você tem que se virar e resolver. Eu falo que empresa é você trocar a roda do carro com o carro andando. Não tem muito como. Você vai se Exatamente. reinventando, vai aprendendo. E isso é uma coisa que todo empreendedor tem que ter, né? Assim, hoje você pode saber tudo hoje, amanhã já mudou, já veio o mercado, já veio outra coisa, um cliente já quer fazer de uma forma diferente, você tem que ser criativo, eu acho, né? No sentido de estar sempre inovando e aprendendo. Sim, isso é determinante, né? As empresas que elas ficam paradas no mesmo lugar, Dani, uma hora inevitavelmente elas vão ou se dar muito mal ou vão acabar realmente fechando,
né? Que não se sustenta. Não se sustenta, né? A tecnologia hoje ela veio para transformar muita coisa. O mundo hoje muda com muita facilidade, com muita rapidez. A gente tem um case que a gente estuda, né, no nosso meio, inclusive, sobre a questão da Kodak, né? Na época que lançaram as câmeras digitais, eles ficaram qual que seria a palavra? Com receio, com né? receio, isso. De embarcar. Não quiseram, né, embarcar nessa nova tecnologia e aí ficaram para trás, perderam muito mercado. Então, eu acho que hoje qualquer empresário precisa ter uma veia ali de transformação, de se permitir ao novo, sabe? De não ficar estagnado no mesmo lugar. E agora que você falou isso de tecnologia, vocês usam tecnologia na empresa de vocês? Como que é essa parte operacional? Consegue falar um pouquinho pra gente? Óbvio que, assim, tem coisas que a gente ainda não consegue substituir, né? E, para mim, o atendimento ao cliente, por exemplo, eu tomo muito cuidado com isso, porque eu sou a pessoa que eu não gosto de ser atendida por robô. Quem gosta? Pois Me fala, quem gosta? Que ele fala assim, qual a opção? Aí dá 3 opções, você fala, não é nenhuma dessas. Não é nenhuma dessas, exatamente. É horrível ser atendido por robô. Exatamente. E eu tenho uma preocupação muito grande, sabe? Eu brinco que os meus clientes, eles viram amigos ao longo do tempo. Porque eu sou mineira, né? Mineira a gente sabe como é. A gente gosta desse contato próximo, né? Desse aconchego. Então, por exemplo, o atendimento, eu ainda estou com os pezinhos mais retraídos, mas sim, hoje a gente usa IA, a gente tem alguns softwares que a gente mesmo desenvolveu, né? Eu tenho um parceiro agora que é o Robson. Que legal. Então, ele me ajuda, a gente estava até conversando sobre isso essa semana. E eu acho que é isso, sabe, Dani? A gente precisa automatizar cada vez mais, até para que a gente se torne mais especialista, a gente se coloque numa cadeira mais de validar aquilo, né, e pensar no estratégico para crescer, do que ficar ali fazendo lançamentos. Eu concordo com isso. A máquina ajuda muito em processos que são repetitivos, né? Exatamente. Mas na hora de pensar, de trazer uma novidade, aí já, assim, é a minha opinião, né? Sim. Eu acho que já vem mais do humano. Por isso que eu acho igual o pessoal tem medo, com IA vai perder muito emprego. Eu não acredito nisso. Eu acho que alguns empregos atuais realmente vão ser descartados, mas outros vão ter necessidade de outro tipo de emprego, né? A IA nunca vai conseguir substituir, Dani, a emoção, né? O sentimento, o calor humano. Então, estou super alinhada contigo. Eu acho que a IA realmente vai tirar esses empregos que são extremamente operacionais, mas vão levar essas pessoas para um próximo nível, sabe? De controladoria, de auditoria, de ser realmente especialistas. Sim. E aí o braçal a gente deixa para a IA, que inclusive é maravilhoso, né, gente? E você falou um pouco aí de experiência do cliente. Você trabalha muito com a experiência do cliente também, né? Trabalho, eu acho isso hoje um grande diferencial, Dani. Atendimento todo mundo faz, hoje tem várias empresas de consultoria no mercado, puxando aqui para o que eu exerço hoje, mas qual é o seu diferencial? Por que ele deve contratar com você e não com o outro, sabe? Então, eu sim trabalho muito com isso, inclusive eu tenho um treinamento que é pautado na experiência do cliente, no encantamento do cliente. Então, eu estudei muito, inclusive, os padrões da Disney, e aí esse meu treinamento, né, ele é pautado nisso, no modelo Disney de cultura. E eu acho que hoje é realmente um diferencial, sabe? E aí você leva para as empresas esse treinamento. Levo para empresas esse treinamento dos clientes. Exatamente. Aí isso é uma coisa assim que parece fácil, mas é aquele negócio do básico bem feito, né? Quantas vezes a gente, como consumidor, você vai numa empresa e não faz o atendimento básico, um sorriso, né? São coisas simples, né? Às vezes o dono da empresa, quem está lá em cima, acho que às vezes tem que ir lá na porta, na linha de frente, para ver como que está sendo ali o atendimento. Que às vezes ele está lá pensando, vão inovar assim, vão fazer. Mas e o feijão com arroz lá do dia a dia? Está sendo feito? O atendente está ouvindo o cliente de verdade, né? Dani, maravilhosa essa sua colocação. E aí vai me dar uma super deixa aqui, inclusive. Arroz com feijão, é exatamente isso, sabe? As empresas hoje, elas querem se preocupar em inventar a roda, né? Em ficar pensando, ele tendo ideias mirabolantes, lançar um super
produto XPTO que acende luz, não sei o quê. Mas elas pecam exatamente nesse arroz e feijão. E aí, por que eu falei que você ia me deixar uma deixa muito grande? Porque quando a gente fala de gestão de processos, não adianta você querer criar algo super, hiper, mega elaborado se você não gerencia os seus processos. Se um atende de um jeito, o outro atende de um outro, se você está falando de uma indústria, um produz de um jeito, o outro produz de outro. Eu quero fazer as coisas assim, a Dani, não, acho que desse jeito demora, eu vou fazer do meu jeito. Gente, quando a gente não tem padrão nesses processos, quando a gente não gerencia, a gente não consegue sequer melhorá-los. Porque se eu não gerencio, automaticamente eu não tenho dados, porque ele está ali solto de qualquer jeito. Se eu não tenho dados, como é que eu vou melhorar uma coisa que eu não sei o que é? Que eu não tenho parâmetro. Tá aqui só no campo da imaginação, do que eu acho que é. Mas aí você conversa com uma pessoa do setor, ela te conta de um jeito. Você conversa com outra, ele te conta de outro jeito. Então, assim, é isso, sabe? Às vezes a gente quer fazer coisas mirabolantes demais, mas a gente precisa começar pelo mínimo processo ali. Sabe? Para o arroz e feijão. Como é que você está pagando as suas contas? Como é que o seu atendente está fazendo, né, o atendimento ao seu cliente? Como que esse cliente está chegando? Aí, quando você chega na empresa, você faz essa avaliação 360 graus. Você vê atendimento, você vê vendas, você vê finanças, você vê tudo daquela empresa. Exatamente isso, Dani. E aí, vocês vão ver que os meus olhos agora vão brilhar, gente, porque eu realmente amo o que eu faço e a gente gera muita transformação. Basicamente, quando a gente fala de gestão de processos, o que a gente faz? A gente mergulha mesmo na vivência da empresa, em todos os processos. E aí, quando a gente fala de processos, a gente fica meio assim, o que é processo, né? Mas processos nada mais é do que um conjunto de tarefas que me dão um resultado final. Então, por exemplo, isso aqui é um processo. Para a gente gravar esse podcast, houve um processo. Um processo da gente se deslocar até aqui, de colocar o microfone, o retorno e por aí vai. Então, esse conjunto de tarefas que me dão um todo. E aí, dentro da nossa consultoria, a gente mergulha, então, dentro de todos esses processos para buscar melhorias, para entender quais são os pontos ali que a gente chama de gaps, né, onde estão os erros, as redundâncias. E aí, vou te trazer um exemplo de um cliente meu que eles faziam um financeiro 100% manual. E aí, só com a implantação de um sistema, de um ERP para fazer essa gestão financeira, eles economizariam por dia 4 horas por dia. Nossa de operação, Senhora. Dani. E aí você pensa assim, aí um empresário pode pensar, né? Pô, mas aí meu time vai ficar 4 horas à toa? Não. Ele vai... Seu time vai auditar essas finanças, seu time vai te dar ideias para automatizar ainda mais os processos. Então, assim, nossa, é um mundo sem fim, sabe? Nossa, que legal. E então a gente entra, mergulha, mapeia esses processos, busca esses pontos de melhoria, entende o que não está funcionando, cria automatizações para tornar o processo mais rápido, mais eficiente, documenta tudo isso, porque não adianta só você fazer esse processo e deixar solto, né? Então a gente cria playbooks, manuais e por aí vai, junto com a gestão de pessoas, porque eu tenho para mim é muito claro que processos sem pessoas não existem. Então não adianta a gente entrar para dentro da empresa, mudar todos os processos e esquecer das pessoas. Então a minha empresa tem esse olhar muito conectado mesmo de processos com as pessoas. Então a gente treina essas pessoas, juntos, né? Eles andam juntos. Que legal. E tem algum tamanho assim de empresa? Porque a gente, empresários muitas vezes tem pequenos empresários, né? Tem as empresas, mas tem que ter um tamanho mínimo para que você acha que a gestão ajuda, ou mesmo para quem empreende sozinho, já é legal estruturar os processos. Como é que é isso? Ô Dani, pensa que para a gente crescer, a gente precisa estar organizado. Né? Não adianta você esperar ficar grande, né? Não, quando eu estiver ganhando X milhões, aí sim. Não, para você chegar lá, você precisa ter os seus processos organizados. E até perigoso chegar lá sem processo, né? Porque você está construindo num castelo de areia, né? Exatamente. Porque pode ser que você nem consiga chegar. Né? Porque se você não tem clareza da operação, você está no escuro. Você pode até acertar a estrada, mas vai ser muito mais difícil, né? E eu penso assim, se não tem um negócio estruturado,
Por exemplo, atendente, aquela ali é mais simpática, atende de uma forma. Essa aqui é mais séria, atende de outra. Então, qual que é a cara da sua empresa? Sua empresa não tem cara, né? Não Uhum. tem uma política da empresa. Isso aí, quando você é pequenininho, só você e um funcionário, às vezes passa batida, as pessoas até conhecem. Ah, a Lisa é gente boa, aquela é meio cara Aham. amarrada. Mas quando cresce é uma coisa que não sustenta uma empresa, né? Exatamente. E aí a gente entra também na cultura, né? Que é o que pauta exatamente isso, assim. Uhum. É o que ensina para todos como fazer, quem é a empresa, né? O que que ela admite, o que que ela não admite. Mas aí, sendo mais direta para responder essa pergunta, né, Dani, assim, eu aplico processos, eu aplico gestão na minha vida pessoal. Então, eu tenho, por exemplo, a minha agenda do Google, que é uma das ferramentas que eu utilizo, que eu agendo ali todos os meus compromissos, inclusive os pessoais. Eu tenho um processo dentro da minha casa, por exemplo, para dia da limpeza. Existe um processo ali dentro para a limpeza da casa. Gente, eu preciso dela para minha vida. Vou te Precisa, levar para mim, pode me levar. porque eu acho que você é necessária na vida de principalmente mulheres, porque eu tenho 4 listas separadas. Então, assim, a lista dos filhos, pendência dos filhos, lista do trabalho, pendência do trabalho, lista pessoal, pendência do pessoal. Aí você vai ficando louca com aquele tanto de É, lista paralela e você vai riscando a lista e chegando mais coisa para a lista. não, Dani, a gente precisa de ter esse olhar para a gestão, inclusive na nossa vida pessoal. Porque é isso, a gente. Não que É com isso a otimização gente de vai. tempo, né? É, E qual que é o exatamente. nosso ativo mais valioso? O nosso Tempo. tempo. Não que a gente vá dar conta de tudo, tá? A gente não vai. Nunca, né? Mas a gestão ela te facilita, ela te ajuda a chegar no final do dia com a cabeça mais tranquila, com os checks todos ali, sabe? Então, assim, eu ensino técnicas para isso, obviamente, né? Mas isso facilita demais a vida, cara. Hoje eu, por exemplo, eu tenho uma filha, eu também tenho um podcast, eu tenho uma empresa, eu viajo o tempo todo. Se eu não tivesse esse olhar de gestão, eu acho que eu já tinha pirado mesmo, assim. Não Pirado. tem como englobar isso tudo numa pessoa só, sabe? Então a gente É, precisa ter esse olhar. Não precisa ser grande para isso, não precisa nem ter empresa. Se você quer ajustar o seu dia a dia como CLT, você pode começar a ter esse olhar para gestão, para processos, para você começar a organizar a sua vida mesmo, entendeu? acho que é importantíssimo para todo mundo. Sim, Todo gestão de mundo. tempo, então, Dani. Às vezes a É. gente perde tanto tempo em coisas muito pequenas que não vão mudar a nossa vida e deixa as outras que são importantes e urgentes É. para depois, sabe? E aí vira uma bola de neve, aí vem o estresse, vem a dor de cabeça e não precisa chegar nesse nível. É verdade. É um manejo do estresse mesmo, né? Que é essencial, porque eu acho que hoje em dia todo mundo tem muita tarefa. Sim, Então, se você não de tiver uma fato. organização, você não sabe nem por onde você começa, né? E quem está Exatamente. ouvindo a gente falando assim, gente, eu preciso da Lisier. O que que você orienta essas pessoas começarem assim? Minha vida pessoal tá bagunçada, minha vida no trabalho tá bagunçada. O que que você sugere? Começo pela vida pessoal, começo pelo trabalho? Como que eu tem alguma técnica para começar a estruturar melhor as coisas? Ó, eu vou ter que vender meu peixe, obviamente, né, gente? Se você precisa de ajuda aí, você já tentou de tudo e não conseguiu se ajustar, né? Tanto no profissional, sendo CLT ou sendo PJ, né? Sendo empreendedor, empresário, enfim. Quanto na sua vida pessoal, me procura que eu vou te ajudar. Mas assim, Dani, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter é clareza do que a gente faz no dia a dia. Pega uma folha de papel e começa a anotar tudo o que você faz. Você vai começar a perceber coisas que você não fazia ideia de que você perdia tempo com isso. Acho que é o primeiro passo. E aí depois a gente pode usar ferramentas, por exemplo, a matriz Eisenhower, que eu já falei, né, lá no nosso grupo, que te ajuda a entender o que é de fato importante e o que não é. Se você é uma pessoa muito dispersa, né, que perde o foco muito rápido, você pode usar ali a técnica Pomodoro, que vai te ajudar a ter um momento de foco ali, e aí você fica focada só naquilo. E óbvio, isso aqui, né, gente? Hoje em dia isso aqui é
sei lá, não sei nem que palavra dá. A gente precisa... Drenador de energia e tempo. Pois é, a gente precisa ter maturidade de pegar isso aqui e deixar de lado, falar, não, agora eu vou focar em tal coisa, no meu estudo, no meu trabalho, no que quer que seja 10 minutos para ficar com seus filhos, por exemplo. Mas é pegar isso aqui e deixar de lado, porque realmente isso aqui virou um grande problema, né, Dani? É viciante, é dopamina barata, o corpo vai pedir por isso, o cérebro vai pedir, porque é o que incita ali o nosso corpo mesmo, né? Então... E é impressionante a noção de tempo que a gente tem com o celular, né? Eu estava falando isso com o meu personal esses dias. Eu falei, gente do céu, essa série aqui, Jump, 30 segundos, parece que eu tô aqui há 5 horas. 30 segundos não passa. Agora você pega o celular, às vezes eu pego o celular para ver, assim, eu tenho que mandar uma mensagem para a Liz. Aí aparece alguma notificação. Aí você já entra no Instagram, vê lá, depois, gente, o que eu ia fazer mesmo? Quando você vê, passou meia hora. Você não fez aquilo que você entrou para fazer. Isso é muito comum, né? E é uma autogestão, né? Autocontrole mesmo, de estar sempre Dani, atento. assim, a gente tem que ficar de olho o tempo todo, porque eu ensino isso, eu tenho uma mentoria para isso, inclusive, mas eu percebi um tempo atrás, porque como eu tenho um podcast, tenho as redes, né, sociais ali das minhas empresas e tudo, eu fico realmente muito no celular, buscando ideia e tal. Eu comecei a reparar que eu não conseguia ver os vídeos até o final. Passava, tipo assim, se o vídeo tivesse mais de 1 minuto, aquilo já me cansava, eu tinha que passar para o próximo. Aí um belo dia eu falei, gente, esse trem tá estranho. Ou seja, eu que trabalho com isso, que ensino isso para as pessoas, isso também me pegou. E aí eu precisei de fazer um exercício de aí eu comecei a me forçar a assistir o vídeo até o final. Para poder quebrar esse ciclo mesmo que a minha cabeça criou ali, do rápido, sabe? De querer cada vez mais estímulo. E aí precisei de fazer esse trabalho reverso. E isso é uma coisa tão importante para a nossa geração que eu vejo, assim, a sua menininha está com 5 aninhos. Meus filhos têm 11 anos. Eu já vejo a falta de paciência, porque antes, por exemplo, você ia ver uma novela, você tinha que esperar aquele comercial todo passar, e você não queria, você aproveitava o comercial, ia no banheiro, voltava. Hoje em dia, eles estão vendo um vídeo, chega e já fica lá, pular, pular, pular. Assim, o cérebro vai acostumando com aquela velocidade, né? E se a gente não se policiar mesmo e ensinar para as nossas crianças, a gente fica muito acelerado, né? Eu tenho muito medo disso, tá? A Lara é uma criança extremamente impaciente. Mas é a geração. Sim. É a geração toda, assim. Aí a gente tem que tentar mesmo levar para a natureza, porque eles não têm essa vivência, né? Assim, Não, os meus Dani. pequenininhos, gente, eu lembro disso que eu morri de rir. Acho que eles tinham uns 2, 3 aninhos, eles chegaram na televisão e faziam assim, igual no celular, de abrir. Mentira! Nossa! Assim, é uma geração que nasceu com a tecnologia, né? Então a gente vai ter que adaptar, não tem como eliminar. E não que seja ruim, né, gente? A tecnologia é realmente muito boa, mas a gente tem que usar com sabedoria, né? É verdade. Sim. Vamos aproveitar a sua deixa que você falou da sua mentoria. Fala um pouquinho da sua mentoria pra gente. Falo. Dos seus produtos, você tem a mentoria, você tem esse atendimento direto com a empresa, né? Sim. Que aí você faz toda essa gestão da empresa. E como que é a mentoria? Vamos lá, então. Com a Convergente, né? Nós somos hoje a Convergente, a empresa mesmo por trás de mim, né? Nós temos hoje a consultoria em gestão de processos, né, BPM. Então, como eu falei, a gente entra para dentro da empresa, faz todo o mapeamento dos seus processos aí, para buscar melhorias, e aí com isso a gente consegue aumentar a produtividade, a gente consegue automatizar processos, diminuir custos, né, que é o mais importante hoje, né, Dani? Então, diminuir custos também é muito importante. E a gente faz toda a parte de documentação desses processos também, porque se uma pessoa sai, se alguém fica doente, né, enfim, a gente tem como reverberar aquele trabalho da forma correta. Além disso, como eu falei, a gente tem muito olhar para a gestão de pessoas, então a gente entra aí com desenvolvimento de pessoas, com formação de líderes, com diversos treinamentos, workshops, enfim. Muito aliada à gestão de processos, então, para desenvolver essas pessoas. E aí a gente tem um braço de tecnologia também, que nós somos parceiros hoje de um ERP,
E aí temos também nossos desenvolvedores aqui dentro, né? O meu parceiro Robson, que eu falei. Então a gente consegue desenvolver aí também sistemas, né? Para integrar toda essa cadeia, né? Então eu considero que hoje a Convergente é uma empresa muito completa, Dani. Porque a gente tem toda a parte de processos, pessoas, a tecnologia. Então a gente consegue abranger aí uma visão 360 mesmo das empresas, né? Que legal. E aí, Elisier, enquanto profissional, né, eu queria uma forma de abranger os profissionais que talvez não estivessem empreendendo ainda, que estivessem ainda dentro do CLT, ou mesmo que estivessem lá, mas ainda estivessem ali muito no início, quisessem um olhar mais para a vida pessoal. E aí eu desenhei uma mentoria para essas pessoas, né, tanto homens quanto mulheres, apesar de que o meu ciclo maior ali é de mulheres, né, mas vocês homens também são muito bem-vindos conosco. E aí é uma mentoria para te ajudar a realmente organizar a sua vida, entender o que é gestão de tempo, como organizar esse tempo, definir as suas metas. Às vezes a gente tem muitos sonhos, mas são só sonhos, né, Dani? A gente não consegue estruturar um plano de ação para alcançar estes sonhos. Então, a mentoria vem para isso também. É uma mentoria muito completa, tá? São 13 módulos de muito conhecimento. Que legal. Sim, 13 módulos. Então, a gente vai falar ali dos tipos de procrastinação, como vencer isso, quais as ferramentas a gente pode usar no nosso dia a dia para nos organizar melhor, para ter mais tempo livre. Enfim, é uma mentoria muito completa que eu condensei mesmo assim toda a minha experiência Que legal. nessas E essa muitas mentoria é empresas. gravada, É online, online, ao vivo, gravado? Como é que é? diretamente comigo, Ah, mentorias ao vivo. Tô para lançar inclusive aí uma próxima turma. Dei uma segurada porque eu estou viajando muito nesses últimos tempos, mas estou para lançar uma nova turma, 100% online nesse primeiro momento, mas 100% comigo, e a gente vai deixar gravado para quem não conseguir tá lá ao vivo. estar ao vivo. Isso mesmo. Ah, esse aí é ótimo para quem está no começo ainda e está precisando do pontapé inicial, né? Exatamente. Ô, Liz, me conta se teve algum caso, assim, ao longo desses anos que te marcou, que você falou assim, que teve uma transformação muito interessante com o seu trabalho. Você lembra de algum? Nossa, Dani, muitos. Assim, já teve empresa que estava com o pé na porta, digamos assim, para fechar, sabe? E a gente entrou, fez um trabalho, entendeu onde a gente podia dar uma enxugada. Não sou especialista em finanças, tá? A minha questão é o processo mesmo, mas aí a gente traz outras pessoas também para quando é algo muito específico, né? Então a gente fez esse trabalho. Como eu falei, tem clientes que viram amigos, né? Então eu tenho um cliente em Goiás, por exemplo, que acabou virando um amigo. E aí a gente foi desenhando soluções também para dentro da empresa dele para que ele tivesse renda, né? Que tivesse faturamento, na verdade, durante 12 meses, porque o negócio dele é muito sazonal. E aí, a partir dessas ideias que a gente deu, né, a gente foi estruturando e hoje ele conseguiu dar uma guinada nessa questão. Nossa, muitos, assim, pessoas que foram transformadas mesmo, sabe, através dos treinamentos, que nos deram feedback. Nossa, vocês abriram a minha mente, não tinha percebido que eu estava pecando aqui, e aí conseguiu olhar mais para a carreira, para o seu desenvolvimento. Então, graças a Deus, temos muitos frutos, né? E literalmente graças a Deus mesmo. Acho que tudo que eu tenho hoje, tudo provém do Senhor, né? Que me dá inspiração, que me dá a vida todos os dias. É a Ele Lindo, é isso mesmo. que eu entrego a minha empresa, Ele é meu sócio majoritário. E aí Ele vai me guiando aí pra Quando ele gente. tá junto, não tem Não como tem dar erro. errado. Não tem, não, de forma alguma. E se você pudesse dar uma dica assim para uma mulher empreendedora que está ouvindo a gente agora e falando assim, que sente que ela está sobrecarregada, o que você falaria para essa mulher? Ô, Dani, sabe, eu acho que eu nunca comentei isso com você, não, mas eu acho que uma das coisas que me impulsionaram muito foi o nosso grupo, sabia? Começar a Que participar legal! de grupos de networking. E eu acho que você tem que achar um que faça sentido para Sim. você, né? Não é só entrar num grupo de networking.
Então, eu começaria por isso. Se cerque de outras pessoas. A gente brinca melhores que você, né? Mas eu acho que é isso mesmo, sabe? Eu acho que é você estar com pessoas que podem te levar para o próximo nível mesmo. Te trazer conhecimento, te impulsionar, porque a jornada empreendedora também é muito solitária. E aí você ter uma mulher que divide das mesmas dores que você, e no final das contas, empreendedores geralmente têm as mesmas As dores, né? mesmas dores. A gente faz dinâmicas, né? Igual tem o Hot Seat, que é uma dinâmica, Sim. que a gente assenta, né? Você já participou de Hot Seat. Para quem não sabe, as empreendedoras assentam, uma fala um problema que ela está passando. E as outras dão sugestões de como resolver. Teoricamente, aquilo ali vai resolver só o problema da que citou. Mas, no fim, todas saem beneficiadas, porque normalmente aquele problema se repete com várias, né? E é impressionante quando a gente. Para a gente dar a dica para o outro, é mais fácil do que a gente pensar para a Sim. gente mesmo. Isso é até um exercício que eu faço quando eu estou com um problema muito grande, que eu falo, gente, se fosse uma amiga minha com esse problema, o que eu ia sugerir para ela resolver? Porque às vezes com o outro, como não tem aquela parte emocional toda, é fácil. A gente fala, não, amiga, faz isso primeiro, depois isso. Agora, quando é a gente fica travado, né? Porque a gente tem medo, a gente tem insegurança, tem várias emoções ali misturadas, né? Sabe como que a gente chama isso dentro da consultoria? Como? Ver a ilha de fora da ilha. Porque assim, gente, casa de ferreiro, espeto de pau. A gente está tão envolvido ali, não só emocionalmente, mas envolvido mesmo ali no dia a dia da empresa, que você não vê. Você não vê. Muitas vezes você não vê, você não consegue enxergar mesmo onde está seu gargalo. E aí, por isso eu defendo tantas consultorias, porque é uma pessoa que não está emocionalmente envolvida, é uma pessoa que não tem, além de querer, né, que você realmente cresça e tudo, não tem nenhuma disputa de interesse ali, o interesse da consultoria é só te entregar realmente o resultado, né, até para que você dê um bom feedback e aí alcance outros clientes também. Então, assim, a gente tem esse poder mesmo na consultoria de olhar coisas que você não vê, que passam batido. E aí eu também já tive Com que contratar certeza. consultorias no meu negócio, porque é isso, porque eu estou envolvida na Convergente. E aí quando vem alguém de fora e fala, Izê, isso aqui, você já olhou para isso? Fala, Nó, puxa vida, caiu era a isso. ficha. É. Acontece com frequência. Isso é bom ter essa gestão Sim, para abrir os olhos mesmo. E grupos mesmo de networking ajuda muito nesse sentido. Não vai ter um grupo de networking, não vai ter um tratamento, é porque o seu é muito especializado, né? E tem muito conhecimento ali. Mas grupo de networking, às vezes a gente sai com vários Ô, insights Dani, também, mas vou né? trazer um insight agora para todo mundo aqui que está nos assistindo, nos ouvindo, enfim. Eu acho que a criatividade, inclusive na resolução de problemas, vem muito dessa questão da gente passar por várias experiências, Sim. sabe? Então, assim, o momento que eu mais tenho, por exemplo, ideias para minha empresa é quando eu estou fora da empresa. É É. quando, às vezes, eu estou conversando com alguém. Às vezes eu estou na empresa de um cliente meu. Às vezes eu estou, sei lá, num restaurante conversando com uma amiga e aí me dá um estalo. Vou te dar um exemplo. Na semana passada, eu estava em Campinas ainda, né? Eu acordei um belo dia no hotel, falei, tive uma ideia nova para a empresa. Aí já gravei um áudio, falei, ó, tive uma ideia assim, assim, assada, nananana, descrevi a ideia. Cara, eu estava em outro lugar, em outra cidade, vendo outras pessoas, uma rotina completamente diferente, e me deu um insight, sabe? Porque eu saí de um lugar para O outro, vi ambiente outras dá pessoas. aquele refrigério na cabeça, É né? isso. Então, assim, conversar com outras pessoas que não sejam do mesmo negócio que você, Faz toda a diferença. traz insights, sabe? Te E é dá essa criar criatividade. repertório, né? Você precisa criar repertório. Exatamente isso. Isso você só cria repertório se expondo. Senão não tem como você ter ideias estando fechada dentro de casa, olhando pro teto. E nem com pessoas que pensam igual Igual a a você, você. né? Então, assim, não adianta eu querer ir num grupo de network só de pessoas de É, processos. Eu vou ouvir mais do mesmo. Não, eu quero é, conversar com uma esteticista, que às vezes faz um atendimento ao cliente lá que é diferente do meu. Eu falo, poxa, gostei disso. é. Eu acho que eu posso implementar isso dentro da minha Ou então empresa. você escuta uma dificuldade dela e fala, olha, vou acrescentar isso no meu trabalho. Eu acho que Excelente, isso Dani. também tem gente que está com essa dor. Porque a gente, quando é muito especialista numa coisa, tem dificuldade de ver que o outro não consegue ali o comecinho, né? Então, quando Exatamente. você vê que ali, não, isso é uma dor.
você consegue resolver. E foi por isso que a mentoria nasceu. Que legal. Exatamente por isso, porque aí eu entendi que não eram só as empresas, sabe? A estrutura empresa. Eu falei, cara, eu acho que eu posso ajudar essas pessoas aí. E aí a Que mentoria legal. nasceu. Não, seu trabalho é maravilhoso. Ah, eu sou Vamos pro suspeita, nosso né, Dani? quadro, mitos e verdades? Ai, vamos. Olha, eu não sabia desse, hein? Ó, eu falo uma coisa comum da sua área, e Tá. aí você me fala se é mito e verdade e explica rapidamente por quê. Fechado. Então, fazer os processos da empresa dá muito trabalho e pouco retorno no curto prazo. Nossa, cara, uma grande. Mais ou menos, vamos lá. Dá um certo trabalho, né? Eu ia falar que é uma grande falácia, mas não. Dá um certo trabalho, sim, né? Porque você tem que realmente sentar, mapear tudo. Se você estiver fazendo sozinho, o trabalho vai ser maior do que você contratar uma consultoria. Mas você já tem resultados no primeiro dia, Dani. É, Porque numa simples conversa você já consegue pegar esses pontos de melhoria, você já consegue entender ali as redundâncias do processo. Então é mais então, ou mito, menos fazer os trabalhos, fazer os processos dá trabalho, é verdade. dá um pouquinho de Mas trabalho. que não assim. dá retorno em curto prazo, mito. No primeiro dia você já tem retorno. Ah! O problema da empresa está normalmente na equipe e não na gestão. Nossa, não mesmo. Muito mito. Mito. Os líderes, eles são responsáveis por mostrar esse caminho, né, Dani? Então, e aí a gente tem inúmeras pesquisas também no mercado. Quem me conhece, me acompanha, já me ouviu falando isso 200 vezes. Muitas pessoas, inclusive, pedem demissão das empresas, não pelas empresas em si, mas pela gestão, né, direta. Então, a gestão sim é responsável pelos resultados, a gestão sim é responsável por mostrar esse caminho. E se a equipe não está performando, algum problema na gestão tem. Seja falta de visão, seja falta de tato, que é um grande problema hoje que a gente tem nas empresas. As pessoas não sabem lidar com outras pessoas, né? Acham que estão lidando com máquinas e aí vão destruindo essas equipes pelo meio do caminho. Interessante isso que você falou, né? Aquele líder que não é líder, né? É chefe. É chefe. Muitas pessoas ainda estão paradas no tempo, tá? Achando que é isso que move pessoas e não. As pessoas estão buscando cada vez mais qualidade de vida e isso está inteiramente Realização, ligado. né? Tá num ambiente tóxico, não é bom para ninguém, né? Não mesmo. Ter um bom produto e atender bem é suficiente para fidelizar o cliente. Ô, Dani, é óbvio que é importante você ter um produto produto bom, né? Isso é importante, sim. Mas é o mínimo, né? É isso, é sua obrigação, digamos assim, né? É o mínimo que você precisa ter. Mas é o que a gente já falou aqui um pouquinho, né? Não adianta eu ter um produto bom se eu não sei atender bem esse cliente, se eu entrego cada vez de um jeito, se eu prometo uma coisa e entrego outra. Então, isso está intimamente ligado aos processos da empresa. A gente precisa ter um padrão ali dentro para entregar um bom serviço, uma boa experiência e para ir além, né? Que é o encantar o cliente que eu falei. Verdade. Eu acho que um bom ter atendimento também é o mínimo. Um bom produto e atender bem o cliente também é o mínimo, né? Isso não... E hoje muitas pessoas fazem as mesmas coisas, então só isso não vai te fazer fidelizar É o que eu falei. Qual que é o seu diferencial? Por que eu devo comprar com você e não com outro, né? Então, acho que a gente tem que ir além. Essa aqui, que eu acho que muita gente, eu já ouvi nos bastidores. Processo engessa a empresa. De jeito nenhum. Isso é extremamente mito. Pelo contrário, o processo é libertador, Dani, porque você sabe exatamente o que fazer, como fazer, com quais ferramentas fazer ou de que forma fazer. Então, você não tem que perder tempo ali pensando, nossa, eu vou gravar um podcast. Como é que será que é gravar um podcast? Será que eu tenho que ir assim? Será que eu tenho que ir assado? Como é que eu devo falar? Não. Existe um processo, você sabe exatamente o que fazer do início ao fim. Então, não engessa, pelo contrário, é libertador. E, de novo, né, vou ser redundante, vai trazer eficiência para sua equipe vai trabalhar mais motivada. E vou trazer um dado aqui para vocês, inclusive, de que a clareza do que se é esperado dessas pessoas é fator determinante de produtividade.
Então, se você tem um funcionário que você só pegou, jogou ele aí, ele não tem clareza de absolutamente nada, nem da operação, nem dos números, né, que são esperados dele, o que que é para ele fazer, para onde que ele vai, isso com certeza está impactando a produtividade dele, porque, de acordo com as pesquisas, é um fator determinante. Ah, interessante isso. Que às vezes as pessoas ficam até retendo informação porque Uhum. acham que o funcionário não precisa saber, mas o funcionário tem que saber o que que ele está fazendo, qual o objetivo daquilo, até para ele performar melhor, né? Não, quanto mais informação, melhor, né, Dani? Mais clareza a pessoa tem para agir, né? E aí é nesse momento que surge a tal da criatividade também. Porque aí ele já tem clareza do que é esperado dele ali, aí ele consegue ter um insight fora da curva, sabe? Aí você acaba captando talentos, né? Exatamente. E às vezes aquela pessoa ali, aquele empregado, vai ter ideia que você, como dono, não teve, porque ele está ali na linha de frente, né? Cara, isso é uma coisa. Você vai falando, Dani, essa questão de gestão, a gente pode ficar aqui até amanhã. É uma coisa que eu defendo muito, sabia? Porque, assim, às vezes a gente acha que, enquanto liderança, a gente tem todas as respostas, né? E que só porque o funcionário está na hierarquia da empresa abaixo de nós, ele não vai ter nada para contribuir. Mas, cara, isso é o maior erro e talvez o pior erro que um líder pode cometer. Porque às vezes o cara, né, jeito de falar, gente, o funcionário às vezes passou por uma outra empresa, numa vivência completamente diferente, mas que é a questão do network, de você conversar com outras pessoas diferentes de você, essa pessoa vai ter um insight ali, vai ter uma ideia para a operação que você na cadeia de liderança nunca Ia pensaria. ter. Porque talvez você nunca tenha passado por uma experiência parecida. E não só uma experiência profissional, Dani, até experiência de vida, sabe? Às vezes Sim. a pessoa passou por uma experiência de vida que o marcou tanto que aquilo vai ser subsídio para ele ter uma ideia dentro da empresa. Então, assim, nossa, eu bato muito nessa tecla. Gente, que Os legal, líderes isso mesmo. precisam Ouvir, estar atentos e ou ouvir. atentos aos liderados deles, estar próximos, trazer eles para participação, até para que essas pessoas se sintam motivadas. Poxa, o meu Sim. líder confia em mim, É, meu líder quer me ouvir, eu tenho uma ideia aqui que eu estava esperando para falar, e aí isso muda o jogo da empresa. com certeza. Então, a gestão é muito mais do que só organizar processo, né? Nossa, muito mais. É organizar processo, gestão de pessoas, encantamento do cliente. Aí, com isso tudo, a empresa com certeza vai faturar mais e otimizar o tempo. Exatamente isso, esse é o nosso trabalho, trazer cada vez mais faturamento. Agora eu quero saber um pouquinho da Lisier fora do trabalho, que a gente falou pouco. Você falou que tem uma filha, né? Eu vou falar a frase e você vai completar para a gente. Então, um livro ou uma frase que me guia é? Olha, eu tenho um princípio na minha vida que é um princípio de honra. Não é nem exatamente um livro, nem uma frase, mas eu falo isso com muita frequência, que é dar honra a quem merece honra. E isso serve para todos os âmbitos da vida. Então, eu lembro de cada uma das pessoas que estiveram comigo. Ai, que E lindo! todas as oportunidades que eu tenho de dar honra a essas pessoas, eu dou. Isso é uma qualidade excepcional, Isso porque é tem tanta importante para gente mim. que passa batido nisso, né? A gente tem que estar com o olhar atento mesmo. Isso acho que é uma coisa que me define E bem. até em empresas dá honra em público, né? É tão gratificante assim para um funcionário, alguém virar e falar, nossa, você fez um excelente trabalho, parabéns. Às vezes a gente chama muita atenção, né? A gente É, mostra e o muita as feedback falhas. positivo. Imagina que gostoso que é, né, É, Dani? Você chegar e falar, olha, tudo bem, olha, você errou nisso, mas, cara, aquilo ali que você fez foi fora da curva. Parabéns, maravilhoso. continue assim. Olha para você ver, a pessoa sai motivada a Exatamente continuar isso. tendo ideias, Ela quer né? melhorar, né? Cada vez mais. Outro. Um hábito que mudou a minha vida foi? Nossa, deixa eu pensar. Um hábito que mudou a minha vida. Eu acho que prestar mais atenção na minha família. O que me vem na cabeça agora é isso, sabe, Dani? Para além da gestão, é, eu acho que hoje eles são meu combustível, sabe? Poder ter um momento ali, nem que seja, como eu falei, 5 minutos. A minha rotina realmente é muito corrida, né? Mas nem que seja 5 minutos para me dedicar à Lara e ao Thiago, assim, sabe? Dar um bom dia, tomar um café juntos, eu acho que isso faz a diferença.
Enche o tanque. Enche e te mostra que no final das contas é por eles, sabe? É, O dinheiro é uma consequência do que eu amo fazer. Mas se não tivesse eles, perde o propósito. o Perde o propósito se sentido. perde, exatamente. É, família é maravilhoso. O que é riqueza para você? Presença de Deus. Ah, Já falei isso para Deus várias vezes, que Ele pode me tirar tudo, não me tirando a Ele mesmo, a presença dEle, para mim tá tudo certo. que Sem Ele eu lindo. não, Não somos nada. literalmente nada, Dani. Eu falo para Deus que eu sou a mais miserável das pecadoras. Então eu me coloco nesse lugar de realmente necessidade de Deus, sabe? Tá perto dele, né? Muito mais que religião, Não, é muito além disso. espiritualidade mesmo, né? É contato com o Pai. É reconhecer que sem Ele eu realmente nem existiria. Se eu pudesse dar um conselho para Lizia do passado, seria? Seja menos medrosa. Eu sou Confie em medrosa. você. Cara, às vezes eu tenho alguns medinhos, assim, sabe? E eu já duvidei muito de mim no passado. A síndrome da impostora batia forte aqui, sabe? Acho que isso é natural para nós, né, Dani? É. Mas seria isso, acredite mais em você. Você é melhor e você vai mais longe do que você imagina. Mas isso é bem frequente, a gente sempre pergunta a gente tem esse quadro aqui no podcast, e a grande maioria das mulheres falam assim, eu falaria para mim no passado, acredita em você, confia em você. Quase 90% das mulheres falam isso, porque eu acho que no começo a gente é muito insegura, É, né? Mulher. Acho que as pessoas, quando não tem muito resultado, né? Não sei, a gente é inseguro. E quando a gente chega, a gente fala, a gente não precisava de ter aquele medo todo, né? exatamente. E tá aí um negócio, né? Quando a gente é mais novo, por exemplo, a gente tende a ter menos medo, né? E aí a gente se permite a pegar mais oportunidades que a gente. Eu penso assim, por exemplo, quando eu era mais nova, eu acho que eu teria menos medo para pegar coisas que hoje eu fico meio insegura, tipo, ai, será que eu vou dar conta? Eu acho que a Lisê é do passado nesse sentido, assim, sabe, de cara de pau. Aí eu acho que agora mais velha eu tenho um pouquinho mais de medo, De assim, sabe? receio, né? Porque eu acho que a gente tem mais a perder. É. Quando a gente é muito novo, você dá com a cara na porta, você Ninguém fala, te deu conhece, errado, né? paciência. Depois de um certo tempo, não é só você, você tem a sua família, tem outras pessoas que precisam de você, que confiam em você. A E não carga é tinha muito internet maior. naquela época também, não. Não tinha Hoje em câmera dia, no celular. não. Hoje em dia o Você cancelamento podia tá aí, passar né? vergonha. Pois é. E a última, empreender é... Nossa, eu ia falar a minha vida, mas eu achei isso muito, muito forte, né? Mas, nossa, é parte de mim, é quem eu sou, assim. Eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa, Dani. Acho que é por isso que eu nunca me encaixei Ah, que legal. no Essa foi a CLT. primeira vez que alguém responde isso aqui. As pessoas normalmente falam, é um desafio, um aprendizado diário. Ah, eu amo o que eu faço. É também um desafio, é um aprendizado diário, mas, cara, é quem eu sou, assim. Não consigo me enxergar fazendo outra coisa. Ai, que E legal. engraçado, só fazendo uma adenda, a minha mãe, a gente gravou lá no Prosa, a gente gravou um episódio com as mães, né? Já tem acho que uns 2 anos isso. Ela fala que desde pequenininha eu falava que eu queria ser empresária e que eu queria ter muitas empresas. Ah, que legal. Já Sério, você tem, eu não né? Porque lembrava. você acaba Tem. atuando em várias, você tem um tanto de filho por aí de É empresa. verdade. E aí tem o Prosa, tem o Convergente, tem 2 outras empresas que eu quero abrir aí no futuro, que eu tô maturando isso já tem muito tempo. E aí, tá vendo? Se eu deixasse um pouquinho o medo de lado, eu acho que eu já Já teria tá na hora, aberto, nós sabe? vamos conversar sobre isso nos Vamos. bastidores. Tô Nossa, precisando de uma sócia, inclusive, vamos lá, tá? Porque eu já não bora? tô dando conta de tudo sozinha, não. Bora lá. Ai, queria te agradecer, foi Ok. ótimo. Nosso papo, gente, passou muito rápido. Passou A gente mesmo. conseguia ficar aqui conversando um tempão. Assim, eu já conheço você, conheço seu trabalho, faz um trabalho incrível. A Lizia tem uma didática para ensinar muito boa, e eu acho que quando a cabeça é assim organizada, você fala muito bem, então a gente entende muito bem. Ela já deu aula para gente, então, assim, gente, conheçam o trabalho dela, fala para as suas redes sociais, para quem
quer conhecer um pouquinho mais de você. Ô, Dani, muito obrigada. Fiquei muito feliz com esse feedback. Bom, as minhas redes sociais, né? Lisier.soliveira, que é o S de Souza Oliveira. Lisier com 2 E's de zebra. E a Convergente é conver.gente. Então, bem facinho de achar também. E podem me chamar, eu adoro conversar, acho que dá para perceber, né, Dani? Então, podem me chamar, eu gosto muito dessa troca com as pessoas e estou sempre à disposição para atender quem quer que seja. Gente, eu queria aproveitar também para agradecer a Implantar Telecom, que é responsável desse estúdio maravilhoso que a gente grava aqui. Eles têm internet ultra rápida no chip de celular, então internet na mão, em qualquer lugar. Vocês precisam conhecer a Implantar Telecom, tá bom? Muito obrigada por estar com a gente aqui até o final e até o próximo podcast Papo de Rica. Amei!